Bom, a gente precisa fazer uma reflexão sobre a tragédia criminosa de Mariana. É importante ficar claro que não se trata de um acidente do ponto de vista normal. É um acidente de trabalho, de dimensão continuada, né? Um acidente de trabalho que, de certa maneira, abrange não só a situação do trabalho, mas abrange também a sociedade como um todo, afeta populações de toda a natureza, e que, de alguma maneira, a gente diz e tem insistido em dizer que se trata de uma tragédia anunciada, que há um risco assumido pelas empresas controladoras da Samarco, tanto a Vale quanto a BHP, e que, de alguma maneira, a gente pode estar dizendo que, se é um risco assumido, há uma intenção para que ocorra o que aconteceu em Bento Rodrigues. A barragem de Fundão estava prevista que ela não poderia estar em operação desde 2013, fato este, de certo modo, atestado por empresa de perícia, certificou isso, e nós, do movimento sindical, a Nova Central, por meio da CNTI, desde 2013, vem trabalhando nessa discussão, vem insistentemente falando, dizendo, retratando situações que o trabalhador e as comunidades, as populações que de alguma maneira foram envolvidas com essa fatalidade, a gente pode dizer assim, né? Não foram ouvidas, elas não foram ouvidas. Estamos discutindo o marco regulatório da mineração, a gente percebe que é uma discussão que está em voga desde 2013, em função do governo ter apresentado uma proposta de um marco regulatório da mineração, e desde essa data há um relatório. O relator da matéria do marco regulatório da mineração insiste na discussão do marco regulatório da mineração, mas fazendo com que não haja participação dos movimentos sociais, os movimentos populares, em especial o movimento sindical, e isto fez com que a gente pudesse, ou não pudesse, melhor dizendo, né, participar exatamente oferecendo alternativas para que acidentes dessa natureza, tragédias anunciadas dessa natureza não continuassem acontecendo, não só em Minas, mas em todo o Brasil. A gente vai perceber claramente que no relatório do deputado Leonardo Quintão, deputado fartamente financiado pelo setor mineral, mais de 2 milhões da sua última campanha eleitoral foi custeada pelo setor mineral. Isso é muito triste dizer, mas esse parlamentar, de alguma maneira, não nos ouvindo, juntamente com o presidente da comissão, deputado Gabriel Guimarães, de certa maneira são cúmplices dessa tragédia. São deputados que estão descomprometidos com a sociedade, descomprometidos com as populações atingidas pelo acidente em Bento Rodrigues, que a gente vai perceber que o nível que aconteceu, o nível, de certa maneira, pode ser delimitado se algo pudesse ter sido feito preventivamente, que era a nossa proposta desde 2013, audiência pública que fizemos identificando os acidentes que existem no setor, o adoecimento, efetivamente as mortes que existem, as mutilações que existem no setor mineral, que são muitas. Para você ter uma ideia, num curso de 10 anos, de 2002 a 2012, houveram mais de 50 mil acidentes na mineração. Ou seja, se a gente percebe uma constância de acidentes, se admite uma quantidade de ambientes indevidos para o trabalho. E esses ambientes indevidos para o trabalho são refletidos em tragédias como essa que aconteceu em Mariana. Do ponto de vista das populações, as populações têm sido, de certa maneira, contaminadas, têm sido constantemente afetadas por outros rompimentos de barragem. Em Minas nós tivemos aí situações recentes, como o caso lá em Miraí, de um rompimento, que a gente pode observar claramente, né, de uma outra barragem, numa outra dimensão, mas que até hoje, depois de 8 anos, não se recuperou sequer o curso natural do rio. Então, não há como se prever. O que se sabe de modo concreto é que a gente pode dizer que esse crime praticado em Mariana poderia ter sido evitado se não houvesse eu não digo nem omissão do Estado brasileiro, mas sim uma opção do Estado de manter esse processo produtivo, esse modelo que existe, que não está sendo tratado num novo marco regulatório da mineração e que precisa ser visto, precisa ser pensado. Sabemos aí que morreram dezenas de pessoas, dentre os quais trabalhadores, não sabemos quantos ainda existem debaixo da lama, não sabemos se haverá a descoberta desses corpos. O que se sabe de concreto é que precisa se resolver a situação das classes trabalhadoras envolvidas. E a Nova Central, junto com outras entidades sindicais, sobretudo a CNTI,
mais um dos vice-presidentes da nova central em Minas Gerais, o deputado Celindo Citrocel, conseguiu alguns avanços junto com o Ministério Público e, de certa maneira, garantindo uma possibilidade de ter uma certa estabilidade, haja vista ter sido um acidente de trabalho ampliado, né, em que afeta tanto o trabalhador do quadro próprio quanto afeta também o trabalhador terceirizado. E nesse acordo feito, envolvendo mais de 11 mil trabalhadores, inclusive trabalhadores ribeirinhos, trabalhadores rurais, pescadores, trabalhadores de outras categorias que não são mineiros nem barrageiros, que de certa maneira estão sendo contemplados por uma estabilidade que durará, em princípio, até 1º de março de 2016. Então, a gente acredita que num primeiro momento seja uma salvaguarda, ainda que temporária, para um conjunto de trabalhadores que podem, no futuro próximo, estar numa situação deplorável, uma situação difícil, que se não houver o envolvimento maior ainda dos espaços do Estado para poder subverter esta ordem. Precisamos ter com muita clareza que a gente precisa mudar essa lógica, precisamos alterar o marco regulatório da mineração pontualmente, não podemos conviver com um conjunto de parlamentares que não se digna a enxergar a realidade de se mudar um Estado, de se mudar esta condição de trabalho, de se mudar a situação das populações atingidas. O setor mineral é um setor que literalmente ele vem, chega no local, não pensa no fechamento das minas, não pensa numa contrapartida social, não planeja a sua retirada quando a mina exaure, quando acaba os minérios. Então a cidade de Mariana hoje sofre, a população sofre porque não sabe como viver sem a extração mineral, se torna refém de um processo produtivo, e esse processo produtivo, uma vez não pensado com a comunidade, não pensado com a classe trabalhadora, faz com que a cidade, de certa maneira, venha defender uma categoria de produção, né, que, de alguma forma, ao invés de garantir a sobrevida de uma população, de uma comunidade, de uma sociedade, ela simboliza exatamente o contrário, é a antítese, a negação da possibilidade do desenvolvimento de uma sociedade. Esses são alguns aspectos que a gente acredita que ser importante ser tratado, vários outros precisam ser falados, precisam ser denunciados, a gente precisa avançar no marco regulatório da mineração para que ele integre a possibilidade real da gente enxergar a presença da classe trabalhadora, enxergar a presença das populações atingidas pela mineração. Se a gente não tiver essa possibilidade de conferir como está o setor mineral, que é a nossa grande proposta, ter uma conferência nacional da mineração, que a gente possa efetivamente, de em cidade, verificando a quantas anda as medidas, as formas, os controles, ou seja, tudo que está acontecendo na mineração é preciso ser conferido, é preciso enxergar se há um plano de fuga, se há um sistema de alerta, se há uma contrapartida social, como que as cidades, os municípios estão, de certa maneira, preparados, as cidades que têm barragem de rejeito, como que está essas cidades? Essas cidades podem sobreviver a uma catástrofe semelhante a que aconteceu em Mariana? É possível a cidade? Então, é fundamental a gente fazer essa conferência. Há um compromisso lá em Minas de uma primeira conferência estadual que precisa ser, de certa maneira, distendida para o restante do Brasil para que a gente possa fazer exatamente esse nivelamento de informações. A população de cada cidade que tem uma barragem de rejeito precisa, de certa maneira, conhecer o sistema de alerta, conhecer as rotas de fuga, conhecer, de fato, a quantas andas a situação da população se vier a acontecer uma tragédia dessa natureza, de novo, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil.